Antes de começar, eu queria te pedir uma coisa simples que ajuda muito nosso canal a crescer. Se inscreva agora, ative o sininho e deixe o like. Hoje eu vou contar uma história real de traição dentro da própria família. Uma situação tão improvável que, quando eu vi com meus próprios olhos, achei que estivesse alucinando. Eu era casado, tinha uma vida estável em Belo Horizonte, e meu pai era presença constante aos domingos. Rotina, risadas na mesa, o cheiro do almoço saindo da cozinha. Até o dia em que, por acaso, voltei mais cedo para casa, passei num supermercado na Savassi e vi algo que rasgou minha noção de família, de minha esposa e meu pai, juntos, como um casal. A partir daí, tudo o que eu imaginava estar firme desmoronou. Se essa história te prende, se você quer ouvir até o fim como eu me levantei depois do pior, já se inscreve e vem comigo. Meu nome é Marcelo, tenho 37 anos, e moro em Belo Horizonte, ZMG. Eu sempre fui o tipo de homem que encontra conforto em rotina, de acordar cedo, atravessar o trânsito da Cristiano Machado, chegar à empresa de equipamentos industriais e resolver problema de cliente como quem monta quebra-cabeça. Eu e a Patrícia estávamos juntos havia 8 anos de casamento, 3 de namoro, e tínhamos o Gabriel, nosso menino de 7 anos, a minha maior alegria. Patrícia trabalhava meio período como recepcionista numa clínica particular na região da Savassi. Eu cuidava do resto do expediente, voltava às 18 horas, e a nossa casa, no Horto, era o ponto de encontro de domingo, de meu pai, seu Arnaldo, viúvo, ex-funcionário aposentado da CEMIG, sentava à cabeceira com aquela calma de quem já correu muito e agora só quer ver o neto crescer. Depois que minha mãe faleceu de câncer, meu pai murchou. Eu via nos olhos dele o vazio silencioso de quem conversa com lembranças. Patrícia, com seu jeito prático e carinhoso, foi quem primeiro puxou meu pai de volta para a vida, comida pronta em potes com etiquetas. Seu Arnaldo, o senhor tem retorno com o cardiologista, vamos dar uma volta no bairro, pegar um sol. Eu me orgulhava disso. Orgulho besta, talvez, orgulho de ter ao meu lado uma mulher que parecia entender as frestas do outro e saber preenchê-las sem invadir. Os meses avançaram e, pouco a pouco, meu pai reapareceu para o mundo. Cortou o cabelo num salão mais moderno, comprou 2 camisas novas e uma calça que vestiam melhor. Começou a caminhar no parque municipal com um grupo de gente da idade dele. Voltou a sorrir. Patrícia elogiava, é bom ver o senhor assim, seu Arnaldo, a gente fica feliz. E eu achava que a vida tinha voltado a girar dentro do eixo. Havia, porém, pequenos deslocamentos. Aqueles que a gente só percebe quando olha para trás com uma lupa que a dor empresta. Patrícia passou a sair aos sábados ou para compras, meio período virando tarde inteira, em farmácia, supermercado, loja de roupas, salão. Ela voltava com 2 sacolas, às vezes com o cabelo levemente diferente, e um perfume que eu não lembrava de ter sentido antes. Eu perguntava, meio brincando, meio curioso, o mercado está virando shopping? Ela ria, me chamava de bobo e vinha com um beijo rápido que parecia ensaiado para encerrar assunto. Os domingos ficavam cada vez mais elaborados. Patrícia inventava receitas que meu pai adorava, rabada perfeita, feijão cozido no fogo lento, sobremesa com o doce de leite que ele preferia desde adolescente. Eu achava bonito, e era bonito, mas também era programado. Eu não vi, na época. Amor cego tem essa mania de só vestir óculos quando já está ferido. Comecei a notar outra coisa curiosa, as conversas dos dois ganharam fôlego próprio. Futebol, meu pai é galo desde moleque, política, filmes antigos. A Patrícia, que nunca ligou muito para cinema clássico, podia de repente opinar sobre roteiro de O Cinema Paradiso ou como se tivesse feito um curso intensivo. Eles riam alto de histórias do tempo de usina, de quando a CEMIG era outro país e meu pai voltava com cheiro de óleo e eletricidade grudado na pele. Eu participava, claro, mas as frases começavam a escorrer por cima da toalha como água que evita o prato e segue para outro canto. A descoberta que mudou tudo não nasceu de uma suspeita, mas de um tropeço de rotina. Esqueci a carteira em casa e precisei voltar. Como eu já estava na rua, aproveitei para comprar detergente e frutas num supermercado da Savassi. Carrinho, corredor de limpeza, codinome Vida Normal. E então vi um casal se beijando com fome, desses beijos que não pedem licença. Eu ia passar reto. Não me meto na vida dos outros. Mas a inclinação da cabeça da mulher, o corte do cabelo, a blusa azul claro. Meu corpo gelou, ou meu coração tentou fugir pelo externo. Fingi olhar rótulos. Aproximei devagar. Quando as bocas se separaram e eu vi o rosto do homem, a gravidade falhou. Era o meu pai. Meu pai. A Patrícia ajeitou a blusa como quem recolhe uma culpa invisível. O meu pai sorriu pequeno, um sorriso íntimo, usado só para ela. E eu, escondido atrás de um corredor de amaciante, entendi em um segundo que a minha casa, o meu casamento e a minha família tinham outra narrativa correndo paralela. Se eu era o último a saber, não confrontei ali, não por fraqueza, mas por um instinto bruto de proteção ao Gabriel. A raiva veio, queimando a nuca, mas uma voz, que depois a psicóloga chamou de o sistema de segurança, ou me disse, vê primeiro, e entende o tamanho
tamanho do incêndio antes de jogar água. Saí, sentei no carro e deixei o relógio gastar 1 hora comigo. Chorei sem barulho. Liguei o motor, voltei para o trabalho e, naquele mesmo dia, sem dizer nada, decidi observar. Nos dias seguintes, os códigos só pipocaram como lâmpadas queimando em sequência. Quando meu pai ligava e dizia como está o tempo por aí, a Patrícia respondia o céu limpo ou quando eu não estava, nublado ou quando eu ia chegar mais cedo, se eu só me dei conta depois. Os abraços entre sogro e nora duravam um pouco demais, os olhares comportados pareciam conversar por baixo da mesa. E Gabriel, meu menino, virava mensageiro inocente: pai, o vovô quer saber se domingo tem aquele doce. Mãe disse que o vovô adora carne com aquele tempero novo. No sábado seguinte, a Patrícia anunciou que iria eu dar um pulo no shopping e resolver umas coisas. Eu disse que tinha um plantão de meio período. Mentira, se deixei que ela saísse primeiro. 15 minutos depois, fui atrás, mantendo distância, trocando de pista quando necessário, como quem aprendeu a dirigir para perseguir sem ser visto. Em vez de shopping, ela foi até o prédio do meu pai, na floresta. Estacionou na vaga de visitantes e entrou com chave. Eu fiquei do outro lado da rua, peito travado, mão suando no volante, enquanto o relógio contava 2h20. Quando saíram juntos, como o casal que conhece o passo do outro. Ele com camisa social, ela com uma blusa que eu nunca tinha visto, se elegante demais para o compras. Foram de carro até um restaurante discreto em Lourdes, onde vidraças mostram sombras conversando. Eu vi os dedos entrelaçados acima da mesa. Depois, um motel na região, desse sem nome que a gente finge não ver quando passa. Voltei para casa antes dela. Quando a Patrícia entrou, trouxe 2 sacolas pequenas e um beijo no rosto. Demorei, amor, resolvi tudo de uma vez, disse, enquanto escondia na bolsa um recibo que ela achou que eu não ia notar. Por dentro eu era só caco, mas, por fora, permanecia um homem guardando as roupas do varal. Passei a semana recolhendo provas como quem recolhe destroços de aeronave, imprints discretos, horários, pequenas gravações de ligações em viva voz, mensagens indiretas que faziam sentido só para quem já sabia. Organizei a verdade, marquei o domingo. Hoje tem o prato preferido do seu Arnaldo, eu disse, e a Patrícia tratou de caprichar. O Gabriel comeu primeiro e foi para a sala brincar com carrinhos. O barulho do desenho escapava de leve. Eu respirei, olhei para os dois e decidi que não viveria mais debaixo de um teto com mentiras bem postas. Vocês acham que eu sou idiota? Perguntei. O talher do meu pai parou no ar, o rosto da Patrícia perdeu cor. Eu contei o supermercado, Lourdes, o motel. Contei a chave do prédio, os códigos. Contei de mim, do homem que eles estavam diluindo domingo a domingo, na minha cara, usando o meu filho como ponte entre os dois. Vieram as justificativas. A solidão do viúvo. O casamento frio. O carinho que virou o algo mais. Um pedido de desculpas que não tocava no que importava. Várias escolhas. Escolhas de gente adulta. Escolhas repetidas. Havia um momento muito distante, talvez, em que uma conversa franca entre marido e mulher poderia ter virado rumo, ou mais Patrícia preferiu conversar com o meu pai. E o meu pai, que me ensinou que homem cumpre palavra, preferiu me ensinar outra coisa, que até quem te molda pode te quebrar. Eu disse que não dava. Expulsei meu pai da minha casa, com a voz mais firme do que o joelho sustentava. A Patrícia, dei uma semana para escolher, ou terminava definitivamente a relação com o meu pai e íamos para a terapia conjugal, ou saía de casa e assumia o que estava vivendo. Patrícia escolheu o meu pai. Foi simples assim, como quem coloca o nome num campo de formulário. O resto foi burocracia, e divórcio no Fórum Lafayette, guarda principal do Gabriel comigo, um acordo claro de visitas, a casa ficou comigo. Quem nunca foi traído acha que o mais difícil é assinar. Não é. O mais difícil é explicar a uma criança de 7 anos por que a família dele mudou de endereço. Eu não menti pro Gabriel, mas também não sujei a infância que ele ainda tinha. Disse que adultos às vezes fazem coisas que machucam quem está perto, e que, quando isso acontece, separar pode ser o jeito de todo mundo se curar melhor. Levei-o a uma psicóloga infantil em Santa Efigênia. Ele desenhava a mesa de domingo, sempre com 3 cadeiras muito juntas e uma quarta um pouco distante. A psicóloga disse que as crianças sentem, mesmo sem palavras, sentem o fio tenso que estica entre adultos. Também descobri que, algumas vezes, tinham pedido ao Gabriel para não contar para o papai sobre um passeio. Rasgou de novo. Mas eu respirei e me comprometi com uma regra: o meu filho não vai virar correio de adulto. Alinhamos horários, rotinas, escola. Eu me tornei obsessivo com previsibilidade. Se, por um tempo, a previsibilidade foi o meu remédio. A cidade soube. Belo Horizonte é grande e pequena. Na escola, mães cochicharam, ou na igreja que meu pai frequentava desde jovem, ele sumiu por algumas semanas até o burburinho diminuir. O padre, que conhecia a minha família, perguntou se podia ajudar. Eu agradeci, disse que, naquele momento, o melhor que ele podia fazer era não tentar costurar o que eu não queria mais vestir. Houve também o lado prosaico das finanças. Dinheiro
livros emprestados ao longo de anos, sem recibo, que de repente viraram ajuda ou e não o empréstimo, pequenas retiradas que achei na conta conjunta, feitas no intervalo entre a descoberta e a separação, essa desculpa padrão de emergência ou que nunca se comprova. Eu não entrei em briga por troco de moralidade. Perdi para ganhar, abri mão de discutir cada centavo para poder fechar a porta mais cedo. Patrícia e meu pai tentaram viver como casal de portas abertas. Descobriram, em 3 meses e meio, que segredo era o tempero principal. Sem adrenalina, o amor ficou anêmico. A rotina mostrou que meu pai tem manias de idoso e que Patrícia tem as urgências de quem ainda nem chegou aos 40. A diferença de ritmo encavalou o dia, e aquilo que parecia conexão virou giro descompassado. Quando o relacionamento caiu, eu ouvi pela primeira vez o telefone tocar com choros tarde da noite. Eu errei, me perdoa, a gente pode tentar de novo. Eu respondi com o único pedaço de verdade que me manteve de pé, e a traição pode ser conversada, ou algumas traições, não, se cortei. Passei a reconstruir o Marcelo que existia antes do marido, do filho, do domingo. Voltei a correr na Praça da Liberdade, tirei a bicicleta da poeira, reencontrei amigos que tinham virado lembrança de aplicativo. Fui à terapia. O psicólogo me disse algo que guardei como quem guarda documento: você não perdeu só um casamento, Marcelo. Perdeu, no mesmo impacto, o pai, o modelo, o lugar de filho, a confiança. É luto múltiplo. Nomear a dor não cura, mas cria mapa. E eu, que sempre vivi resolvendo problemas de cliente com fluxogramas, fiz o meu, limites claros, rotina para o Gabriel, espaços meus, nenhum contato desnecessário. Ser pai virou meu norte. Na escola, me aproximei da coordenação para blindar o Gabriel de conversas de corredor. Em casa, desenhei com ele um calendário visual, dias com o papai, dias com a mamãe, sábados na praça, domingo no parque. Descobri que rotina é uma forma de carinho. E, aos poucos, o sono dele voltou a ser sono, se não vigília. Algumas noites eu ainda acordo com a imagem do corredor do supermercado. Não por ciúme, por inverossimilhança. Como foi que eu estive do lado, tantas vezes, e não vi? A resposta é amarga, porque eu confiava. A confiança é um tipo de cortina que dá privacidade ao amor, se, muitas vezes, também dá sombra ao erro. Eu escolho continuar confiando no mundo? Escolho, mas agora com portas que rangem quando alguém tenta entrar escondido. Meu pai nunca mais viu Gabriel, decisão minha, sustentada por laudos e pela terapeuta infantil. Meu pai, nas raras mensagens que mandou, tentou negociar lembranças, viu o carrinho que eu dei e o álbum de figurinhas. Eu respondi com a mesma frase todas as vezes: a segurança emocional do meu filho vem primeiro. E bloqueei, não para punir, mas para me proteger e proteger o meu. Patrícia, nas trocas sobre escola e saúde, é cordial. Às vezes resvala no passado com um ou lembra quando. Eu não brigo, eu não volto. A única ponte que ficou de pé chama-se Gabriel. E eu cuido dessa ponte como quem cuida do último acesso à cidade. Meses depois, quando já não doía respirar, compreendi algo que quero registrar aqui para quem precisar ler: família é laço, não é laçada. Você pode desatar um nó que te sufoca e ainda assim continuar existindo como pessoa inteira, como pai presente, como homem digno. Eu não sou o que me fizeram, ou eu sou o que eu escolhi fazer com o que me fizeram. Hoje, se você me encontrar correndo pela manhã na borda da Lagoa da Pampulha, vai achar que está tudo igual. E está, por fora. Por dentro, eu sou um homem que aprendeu que os alicerces também precisam de manutenção. Meu amor pelo Gabriel ficou maior, meu amor próprio, mais exigente. Eu paro para olhar o céu de BH quando ele aponta para o azul, tomo café passado devagar e não deixo mais ninguém falar comigo em código. Se eu perdoei, não existe perdão quando a ferida é aberta todo domingo. À mesa, com talher de sobremesa. Eu escolhi a distância definitiva, a porta fechada, a vida nova. Perdoar, às vezes, é só a palavra que a gente usa quando quer varrer cacos para debaixo do tapete. Eu preferi comprar uma vassoura nova e jogar fora o tapete. Não foi fácil, foi necessário. Eu sigo. E, ao seguir, eu ensino ao meu filho que amor sem respeito é palco e que, na nossa casa, a gente só ensaia a verdade. Os meses depois do divórcio foram silenciosos. Eu, Marcelo, 37 anos, já não tinha a Patrícia na mesa, nem meu pai batendo na porta aos domingos. A casa, que antes parecia pequena com 3 adultos e uma criança, de repente ficou imensa. Cada canto parecia ecoar lembranças, como se as paredes ainda guardassem o cheiro de comida de domingo e o som de risadas que agora eu sabia que eram falsas. Para não me perder no vazio, mergulhei no Gabriel. Ele era o meu eixo. Criei uma rotina quase militar: acordar cedo, preparar café da manhã com pão de queijo que ele adorava, levá-lo para a escola, trabalhar e estar sempre de volta a tempo de ajudá-lo com a lição. As noites, no entanto, eram pesadas. Quando Gabriel dormia, a casa voltava a ser lembrança. Foi nessa época que a psicóloga me disse: Marcelo, você precisa reconstruir também a sua identidade como homem, não apenas como pai. A frase me perseguiu. E, pouco a pouco, comecei
comecei a aceitar convites que antes recusava. Primeiro, uma pelada com amigos no campo do bairro, ou depois, uma ida ao boteco do João, na esquina da rua. Foi ali que reencontrei Camila. Camila era professora de história, 34 anos, amiga de infância que eu não via há mais de 10 anos. O acaso, o destino, nos colocou frente a frente. Ela sorriu, aquele sorriso simples que não tenta disfarçar rugas de riso, e me perguntou: Marcelo, quanto tempo? Você está bem? Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém realmente se importava com a resposta. A conversa deslanchou. Camila também havia passado por um divórcio difícil, sem traição, mas com muito silêncio e indiferença. Éramos dois sobreviventes tentando aprender a respirar fora d'água. Nos encontramos mais algumas vezes. Primeiro cafés rápidos, depois almoços. Gabriel gostou dela logo de cara. Ele dizia: pai, a tia Camila conta histórias como a professora da escola, só que mais divertidas. Eu ria e, no fundo, agradecia por ver meu filho sorrir ao lado de uma figura feminina que não carregava mentira nos olhos. Com o tempo, Camila foi preenchendo espaços que eu já nem sabia que estavam vazios. Não forçou nada, não pediu provas, não exigiu pressa, apenas esteve ali, inteira, presente. A cada gesto dela, eu me lembrava de que amor verdadeiro não precisa de códigos secretos, não precisa de álibis. Amor verdadeiro cabe na luz do dia. Enquanto minha vida recomeçava, a de Patrícia e do meu pai seguia outro rumo. Eles tentaram viver juntos no apartamento dele na floresta, mas logo começaram as discussões. Patrícia queria sair, viajar, ir a restaurantes. Meu pai, já com 60 anos, queria sossego e rotina. Ela reclamava das manias dele, a toalha dobrada de um jeito, o café feito às 6 da manhã em ponto, o barulho da televisão alta. Ele, por sua vez, não entendia a energia dela, a vontade de sair todo final de semana. Em 3 meses, estavam cansados um do outro. Um dia, Patrícia apareceu na porta da minha casa, olhos inchados. Marcelo, eu errei. Eu não sei o que deu em mim. Posso voltar? Olhei para ela e, pela primeira vez, não senti raiva, nem desejo, apenas indiferença. Patrícia, o que você destruiu não se constrói de novo. O Gabriel tem você como mãe, mas eu não tenho mais você como esposa. Ela chorou, tentou argumentar, mas eu fechei a porta. Não por vingança, mas porque eu já tinha entendido. O perdão não é reatar, é seguir em frente sem carregar o peso do outro. Meu pai, por sua vez, tentou retomar contato algumas vezes. Mandava mensagens dizendo que sentia falta do neto, que queria consertar. Eu não respondia. Na minha cabeça, ele havia morrido no dia em que beijou a minha esposa num corredor de supermercado. Com Camila, a vida foi florescendo. Ela não tentou ocupar o lugar da mãe do Gabriel, mas se tornou uma presença firme e carinhosa. O tempo foi lapidando a relação, e um dia, Gabriel voltou da escola, me abraçou e disse: pai, eu gosto da tia Camila. Ela não mente. Aquilo foi como uma bênção. Meses depois, convidei Camila para um passeio na Pampulha. Sentados à beira da lagoa, com o reflexo da igreja de São Francisco ao fundo, eu segurei a mão dela e disse: eu achei que nunca mais ia confiar em alguém. Obrigado por me mostrar que eu estava errado. Ela sorriu, encostou a cabeça no meu ombro e respondeu: o passado não define quem você é, Marcelo. O que define é o que você faz com ele. Naquele instante, eu percebi que estava feliz de novo. Não era a mesma felicidade de antes, era uma felicidade nova, construída sobre cicatrizes, mas ainda assim viva, verdadeira. Hoje, olho para trás e vejo, Patrícia e meu pai escolheram o atalho da mentira, e o preço foi perder a confiança de quem mais os amava. Eu escolhi a estrada longa, feita de dor, silêncio, terapia, e acabei encontrando um novo amor, uma nova vida. O Gabriel cresce sabendo que o pai dele não se deixou destruir. E isso, no fim, é a maior vitória. Se essa história te emocionou, se você acredita que é possível renascer depois da pior das traições, se inscreve no canal agora. Toda semana trazemos histórias de vida, de superação e de coragem. Deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir que a dor não é o fim, se é o começo de um recomeço. Nos vemos no próximo vídeo.